Oi, gente, tudo bom? Eu pensei em fazer alguns stories, mas eu acho que fazer um vídeo só numa live, que depois eu deixo como reel e compartilho aqui nos stories, sobre os últimos acontecimentos, sobre as últimas coisas que estão acontecendo, que vieram acontecendo aí ao longo das últimas semanas. Foram semanas intensas, difíceis e assim, vamos que vamos, né? Vamos bater um papo aí. Faz tempo que eu tô sumido dos stories. A gente vem aí saindo de uma temporada de 2 meses, pouco mais de 2 meses, de Cabaré Profano, ou talvez 2 meses de Cabaré Profano. Então foram 2 meses intensos. Para a peça toda, o tempo total foram aí 7 meses de trabalho, né? Bem gostoso. E alguns de vocês já sabem, né, que a Nina faleceu, minha cachorra Nina faleceu, então eu tô trazendo essa atualização porque de lá pra cá foram assim mais de uma semana de intensidades na minha vida. Vocês viram uma nova cachorra na área também. E eu queria contar pra vocês primeiro sobre a Nina. A Nina, minha doguinha que tinha 10 anos de idade, ela faleceu, né? Eu tive que fazer eutanásia nela no domingo passado. E a Nina, ela tinha um probleminha de coluna, mas ela descobriu um câncer no fígado 12 dias antes de morrer. Tipo, descobriu e 12 dias depois teve que fazer eutanásia, né? Então a Nina sempre foi minha companheirinha. Muitos de vocês já viram a Nina aqui no Instagram, já viram a Nina nas lives, nos vídeos do YouTube também, né? Quem é meu paciente, ela sempre estava por ali. Eu brincava que ela era minha ajudante, minha coterapeuta, né? Então Nina sempre foi uma querida, né? Uma presença constante ali nos atendimentos. E ela aparecia, às vezes ela entendia que estava no fim da live e tal, né? Então o que aconteceu com a Nina foi isso. Eu achava que ela estava com dor de coluna, porque ela já tinha um problema de coluna. A gente levou ao veterinário e quando eu cheguei lá, exames de imagens, exames de sangue e uma neoplasia de fígado. O que 12 dias depois, uma segunda internação, deu uma encefalopatia, convulsão, encefalopatia hepática, e a gente não conseguiu cuidar da Nina como gostaria, né? Porque eu gostaria que ela estivesse aí, né? Mas eutanásia teve que ser feita. Eu sou uma pessoa que, estou aqui olhando para Cacau, sou uma pessoa que sempre tive bicho. Vou fazer 47 anos agora no final do mês, dia 24 de junho. E sempre tive bicho, desde criança. E eu penso assim, que se o bicho está sofrendo, eu sei que ele não vai reverter aquilo, né? Eu já tenho dentro de mim que o bicho ele vai durar um certo tempo. E se o bichinho está sofrendo, isso é uma questão minha. Se o bichinho está sofrendo, eu vou dizer tchau, né? Não quero ver sofrendo, nada disso. Não gosto de ver sofrendo, se arrastando, com dificuldades, porque eu acho que os bichinhos são tão puros no coração que eles não merecem que a gente prolongue o sofrimento por apego. Mas é uma opinião minha. Recentemente a gente também perdeu o Pantufa. Esse ficava lá na casa dos meus pais, né? O Pantufa durou aí mais de 15 anos, né? Uns 17, 18 anos o Pantufa. O Pantufa, a primeira moradia do Pantufa foi essa casa aqui, né? Quando minha irmã resgatou, foi a casa que eu moro hoje. Na época que eu morava aqui eram os meus avós, né? E, e é isso. Bom, no domingo passado, tô vamos lá, no sábado de manhã da semana passada, né? Eu. Isso aqui está agitadíssima. Tá agitadíssima, né? Tá frio, ela saiu na chuva, então tá toda molhada. No sábado passado, né? A Nina passou mal, eu internei a Nina. E boletim da noite, tudo transcorreu, né? Ok, o dia transcorreu ok. O hospital veterinário me mandou o boletim da noite, ela estava bem, relativamente bem medicada, tudo mais. E no domingo, sem previsão de alta, eu teria o direito a visitá-la no domingo à noite, 19 horas no domingo.
Aí o novo boletim no domingo às 7 horas da manhã transcorreu, ok, teve convulsão, tava ok, né? Tava com medicação para dor, tal. E isso 7 e pouco da manhã. Umas 8 e pouco, meu pai e minha mãe me mandou uma foto de uma cachorra, beijinha, marronzinha, perguntando se eu queria, já que a Nina estava doente, se eu queria. Porque na minha expectativa, a Nina iria até mais ou menos dezembro, janeiro. Na minha cabeça era esse o prazo assim que Nina alcançaria, né? Mas aí, gente, meu pai perguntou se eu queria, porque era do vizinho. Eu falei, não, não quero uma cachorra agora, né? Não tô pronto, não quero. A Nina vai precisar de cuidados, eu não sei como vai ser. Eu moro numa casa, tem degraus, eu precisaria reformar, né? Na segunda-feira o pedreiro viria aqui para fazer um orçamento para transformar a escada que eu tenho no quintal em rampa, porque a Nina estava com dificuldade. Então, é uma cachorra idosa, uma cachorra adoecida que precisaria de muitos cuidados. Eu não teria tempo de cuidar de uma outra cachorra. E eu também, assim que a Nina fosse, eu falei, eu preciso de um tempo sem cachorro, eu preciso organizar algumas questões. Se eu continuo morando em Santo André, se eu vou para São Paulo, como que vai ser isso, tal, tal, tal. Eu achei que era brincadeira, né? E meu pai, quando eu cheguei lá para buscar meu pai para a gente fazer a eutanásia, não era brincadeira. Ele estava com uma cachorra na casa dele. Eu perguntei de quem é essa cachorra. Ele falou, minha. E aí ele me contou a história. O vizinho, que não temos uma relação, porque era uma casa alugada, esse vizinho tinha alugado essa casa, decidiu voltar para o Ceará. E qual que é a melhor coisa que você faz quando você tem uma viagem marcada para o Ceará, que não é uma coisa que é do dia para noite? Entra na OLX e pega uma cachorra, não é mesmo? E daqui uma semana eu vou para o Ceará, pego uma cachorra. Então essa cachorra estava há uma semana com o vizinho. E como eles estavam de mudança, iam levar carro, tudo, a cachorra ia na caixa de transporte, no porta-mala do carro. E o senhor, meu pai, achou que a cachorra ia morrer no trajeto. E a senhora, minha irmã, né, ficou pilhando meu pai para pegar a cachorra. E o cara falou assim: eu só vou deixar porque é com você. Porque sabe que meu pai tem amor por bicho, que cuida por bicho, tipo, igual eu, né? Eu tenho a quem puxar, né? Essa parte de quando vocês me veem na rua rolando com o cachorro, exatamente essa pessoa sou eu, né? Então, gente, eu olhei aquilo, a cachorra, ela olhou pra mim, assim, eu falei pra ela, para de me seduzir, mas eu imediatamente peguei meu pai e fui fazer a eutanásia da Nina, né? Quando a gente voltou, a cachorra agarrou amor em mim, eu vi a cachorra na segunda-feira, né? E mais umas 2, 3 vezes naquela semana, e ela pegou um amor muito grande por mim. Ela me obedecia, as minhas vozes de comando, ela me obedecia, tal. Só que meu pai, que é um adolescente de 79 anos, que se precipitou em pegar uma cachorra deste tamanho, meu pai, e ela tá muito quieta lá. Cacau, vem aqui. Ela tá muito quieta, ela foi pra cozinha. Cacau, Cacau. Isso, filha, vem. Sobe aqui. Cacauzinha, essa coisinha linda aqui, é meio pitbull, né, gente? E meu pai, se o vento bate, leva o velho, né? Que dirá uma pitbull desse tamanho, né? E aí, na casa do meu pai, tem 2 cachorros. A Gema, que na verdade inicialmente era a Emma, da Emma Jung. A Emma, gente, fica na live que ainda vai ter uma história de um sonho premonitório. Tinha a Gema e o Pipoca. A Gema é uma salsicha paraguai, que nós resgatamos num dia de chuva. O Pipoca é um pincharzinho, um senhorzinho que só tem 2 dentes na boca, já tá quase fazendo a passagem pro lado de lá, que eu resgatei num dia muito frio, tá? Tinha sido atropelado. E minha irmã, que mora junto, adotou uma cachorrinha, tem um mês, uma pitiquinha pretinha assim, linda. Linda, linda, linda. Encrenqueira, né? Não contente, minha irmã também tem acho que uns 5, 6, 7 gatos naquela casa. E aí me trazem esta aqui, né? Vem cá, vem cá. Ai, gente, você é muito linda com esses olhos. Aí, gente, o que acontece? Ah,
ela foi defender meu pai dos bichos da casa, né? Porque, enfim, tem um instinto de defesa e tudo mais. Só que até aí as coisas estavam acalmando e tudo mais. Como ela tá com 7 meses, deste tamanho, 7 meses, e entrando ou saindo do cio, ainda não sei, porque o vizinho foi e não deixou informações. Ela começou a arrumar encrenca com o macho, que é o pincherzinho, o senhorzinho que só tem 2 dentes na boca. E a outra cachorrinha piquitica, e ela avança não, né? Ela assusta os gatos, sai correndo atrás dos gatos. E a cachorrinha pretinha pequena é encrenqueira e avança nela, porque foram correndo no quintal, essa aqui voltou brincando, atropelou a outra, que achou que estava agredindo e foi, e não parava, até me mordeu, arrancou sangue, tudo a piquitica. E essa aqui obedeceu, quando eu falei, para, essa aqui obedeceu e a outra continuou avançando. Aí sábado, eu falando que não queria, já tinha desmontado toda a estrutura da Nina daqui, tal. Quando foi sábado, minha mãe falou assim, olha, tá tendo um quiprocó aqui, né? Eu acho bom achar um dono pra ela. Aí eu falei, tá, não, eu vou ficar com ela. Né? Então a gente se organizou, porque eu tava em São Paulo, tinha peça no sábado, último dia. No domingo eu ia ficar lá por São Paulo, porque eu ia pra parada LGBT. E eu falei, então na segunda-feira ou amanhã à noite, eu falei, no domingo à noite eu pego ela. Aí minha mãe falou assim, não, deixa pra pegar na segunda-feira. E na segunda-feira, mais conhecido como ontem, hoje é quarta? Mais conhecida como anteontem, né? Chegou o Cacau aqui em casa. Cacau, quando veio, tinha o nome de Zara, lá na minha mãe. Chegou lá nos meus pais com o nome de Zara. Minha irmã trocou o nome para Paçoca, porque tinha Jujuba, né? A Jujuba é a pretinha. Juba, e trocou para Paçoca. No dia seguinte, trocaram para Cacau, porque ela tem cor de chocolate. Né, filha? E assim, eu já tava pensando pro ano que vem pegar um salchichinho, vocês sabem que eu amo salchichinho, um salchichinha cor de chocolate e tal. E aí eu peguei e falei assim, tá, eu vou ficar com ela. Fiquei com ela, Cacau. Só que eu tava brincando, até tinha colocado foto aqui, que ela era do meu pai, que eu tava pensando em botar o nome dela de Afrodite, porque é linda, né, gente? Olha isso aqui. A deusa da beleza, só que é ciumenta e vingativa, então combina com a Afrodite, concorda? Só que aí, tava lá, eu fui convidado para dormir na casa do Dário e do Gustavo, meus amigos. Dormi lá, assim, acordei 8 horas da manhã e pensei, não posso trocar o nome dela para Afrodite. Ia ser o máximo, né? Você tá no veterinário, aparece assim, o nome é Afrodite, né? Assim, achar o máximo, né? Uma cachorro com o nome desse, né? De deusa, né? Aí, eis que eu lembrei de um sonho que eu tive antes da Nina internar a primeira vez. Antes da Nina internar a primeira vez, eu tive, na verdade, 2 sonhos. O primeiro é que ela estava ruim, que ela tentava subir degrau e não conseguia, estava com a pata machucada. Eu falei, bom, a Nina vai adoecer, pensei. E o segundo sonho foi, a Nina era uma caixa de chocolate da Lindt. A cachorra era uma caixa de chocolate da Lindt que estava em cima da mesa. E eu olhava para aquilo e estava essa minha irmã, e eu falava, o chocolate estava pela metade, a gente comia esse chocolate, e eu falava assim para minha irmã, né? Eu falava pra minha irmã não, né? Que era o chocolate da Lindt. E aí eu colocava o ouvido assim em cima da caixa de chocolate, ouvia a respiração dela, sabia que ela tinha morrido, e eu falava, Nina, você precisa lembrar de se encontrar comigo na próxima vida. Eu quero te encontrar na próxima vida. Vamos combinar de se encontrar na próxima vida. Tá. Quando eu voltei da eutanásia, eu encontrei minha irmã, que queria ter ido se despedir, mas não conseguiu, da Nina. Contei esse sonho e minha irmã brincou, falou assim, pelo menos era um chocolate bom, né, da Lindt. E aí, eis que eu que acordo 8 horas da manhã, falei, gente, ela não pode chamar Afrodite. Primeiro porque vai ser esse estigma, né, da Afrodite. E segundo, que é Cacau. Vai ter que ser Cacau por conta da história do chocolate. Né? Falei assim, então vai ficar Cacau. E eu fiquei frustradíssimo, porque eu que gosto de dar nome para os meus bichos e gosto de dar nome para os bichos dos outros também. E às vezes, eu lembro até hoje que um amigo meu pegou um cachorro, botou o nome, eu falei, mas ele não tem cara, ele tem cara de Rufus, e ficou Rufus eternamente, né? Mas
Aí voltaram assim e perguntaram, né? Quando eu fui colocar ela no convênio, eles pedem uma data de nascimento e eu não tenho essa informação, né? Sei que ela tomou a vacina de 2 meses, mas vai ter que tomar de novo, porque não temos a carteirinha, nada disso. Eu sei que voltando 7 meses atrás, eu botei dezembro, que na verdade dá 6 meses e não 7. Por que eu botei dezembro? Porque é aniversário da minha avó. E aí eu peguei e falei assim, eu vou botar a data de nascimento, tinha que botar uma data de nascimento na Pet Love, eu vou botar o nascimento da minha avó. E aí eu botei. E aí eu falei assim, então ela vai chamar Cacau Maria, que eu adoro o nome composto. Não combinou muito? Não combinou muito, mas ela que lide na terapia dela. Então essa aqui, gente, é Cacau. Tá morando aqui em casa e eu não sei como vai ser, né? Eu sei que eu tô apaixonado, ela tá apaixonada, ela dorme de conchinha. Sim, eu botei ela na cama pra se acostumar aqui, coisa que eu não deveria, né? Mas ela tem a caminha dela aqui, que era da Nina. Ela herdou todas as coisas da Nina, quase tudo da Nina, e de boa. Mas ela é tão gostosa, tão carinhosa, que eu não consigo não botar ela na cama pra dormir junto agarrada. E pôs o microchip. Aí ela tá limpa, né? Mas eu vou dar um banho nela depois. Tem que esperar 3 dias, né? Pro microchip. E ela tá aqui. Essa é Cacau. Essa é a história de Cacau. Mas tem um detalhe que me fez bater o martelo pra chamar ela pra cá. Cacau, eu tava no Dário, né? Na casa do Dário. A gente ia apresentar no sábado a peça. Última apresentação, tipo, era 6 horas da tarde, a peça era às 8h30, então, ou seja, a gente tinha que pegar as coisas na casa dele e ir pro Bar Queen pra gente se apresentar. E aí eu falei assim, gente, tá tendo briga lá. E o Dário falou assim, amigo, fica com ela. Você quer ficar com ela? Fica com ela. Eu falei assim, mas amigo, eu vou, né? Eu vou mudar para São Paulo, se eu mudar, vai ser para um apartamento, né? Uma cachorra deste tamanho de um apartamento, né? Ele falou assim, você vai ter que sair mais vezes com ela, mas dá para morar sim. E outra, eu sinto falta do Zecão. O Zecão é o cachorro que ele tinha. Não conheci o Zecão, mas é um Basset Hound. E as gatas se davam muito bem com ela, porque ele e o Gustavo, né, meus amigos, eles são casados, o Gustavo e o Dário. Eles têm 2 gatinhas lindas, a Blue e a Cia. Ela falou assim, e a gente vai acostumar ela com as gatas. Eu pensei assim, eu falei, tá, mas eu sei que assim, né, gente, era o calor da emoção falando ali. E por que não um dia? Mas vocês sabem, gente, que eu já me via andando com ela, até quando eu não tinha pretensão de estar com ela. Que boca, né? Eu tinha pretensão de... Linda. Eu tinha pretensão de... Eu já me via andando com ela no Parque Augusta, né? Andando no Minhocão. Claro, gente, ela vai ter que usar os equipamentos de cachorro, deste porte, desta raça, né? Que ela é mestiça, mas ela tem os ancestrais dela. Toda a ancestralidade dela também está nos pitbulls. Então, assim, esse rostinho lindo vai andar de focinheira, vai ter a coleirinha certa, que já fui instruído por adestrador, qual que é o modelo certinho, né? Mas olha que doce. Gente, ela não é linda? Esta é Cacau. E esse olho aqui dela, gente? Esse olho dela, eu tava dormindo com ela, deixei a luz aqui afora é um terraço, né? Deixei aceso, o que rebate aqui na sala e, consequentemente, no quarto, né? Então, eu tava vendo assim na escuridão, acordei a primeira noite, ela abriu o olho assim, eu falei, gente, parece aquele jacaré no meio do pano. Sabe, já viram assim? Só sai da água aquele olho assim do jacaré. Eu falei, parece o jacaré. E aí ela tava rosnando, dormindo, sonhando, dando uma rosnadinha, uma latidinha assim. Eu falei, gente, só falta os cachorros me matar dormindo, né? Ela tava dormindo de conchinha com a barriga pra cima. A gente não ia fazer isso com o pai dela. Mas assim, ela é muito linda. E a Nina era uma cereal lagartixa, né? Não podia ver uma lagartixa que matava. Essa aqui é uma cereal vaso de planta. Já destruiu 2 vasos meus, eu estou na luta para que não destrua os outros, mas ela tem um instinto de cavar.
E lá na minha mãe eu tenho uma foto que eu até postei aqui. Ela tá na jardineira da minha mãe cavando e comendo um pé de alecrim. E quando eu vi essa cena, cheguei perto dela e falei, não rói o pé de alecrim? Ela me deu um beijo na boca roubado, com terra na língua. E quando ela fez isso, eu falei, gente, pra eu tolerar isso aqui é coisa de filho, né? Só pai e mãe tolera coisas assim de filho, uma lambida com terra na boca, né? Então, assim, essa é Cacau. Eu acho que um story simples não daria conta, né? De contar tudo isso, porque ia ficar interrompendo. E é isso. Essa é Cacauzinha. Bem-vinda, Cacau. É muito louco. Eu não acho que um bicho substitui o outro. A Nina sempre mora no meu coração. O Code, o Salsichinha também sempre mora no meu coração. Mas não acho que tenha sido impulsividade. Eu acho que aconteceu. E acho que para mim, eu que dou importância para a questão de sonhos, sonhos sonhados de uma maneira junguiana, eu acho que tá aí. Eu acho que essa cachorrinha da Lindt, esse chocolatinho da Lindt, tava fundido com a Nina, né? A Nina tinha uma manchinha no pescoço e as costas dela falavam que era espuminha de cappuccino, né? Que ela era meio marronzinha também. Uma manchinha branca, falava, parecia aqui assim. Nossa, parece leite de cappuccino, né? Você não vai comer microfone, não. Microfone é caro, filho. Ainda tá pagando. E esse aqui é um chocolatinho ao leite, ó. Não é? Bem-vinda, meu amor. Amanhã ela vai vacinar. Eu tô louco pra dar uma volta com ela em São Paulo. Aí tem que ver quando que pode, né? Eu vou ver, me informar disso e providenciar a focinheira e a coleira, que é um enforcadorzinho com garra, né? Que apesar de parecer medieval, é o melhor equipamento para cachorros desse porte. E é isso, gente. Agora eu tenho uma pitbull. E brinquei com os meus amigos. Agora todo mundo vai virar padrão, porque nós temos uma pitbull no grupo, porque nós vamos andar com ela no Minhocão e no Bar Queen. E Posso passar na frente do Bar Queen. Aliás, o Bar Queen tá vendendo uma coxinha deliciosa. É... E andar no Parque Augusta com ela. E agora a gente tem que ser padrão, né? Pra fazer jus a Pitbull, né? Pra gente andar de bermuda e sem camisa. E ninguém. Eu amo Adidas, né? Agora a gente não vai mais usar Adidas, a gente vai usar Mizuno ou New Balance, que é o tênis das gays padrões, né? E esses dias eu postei antes da Nina, antes de saber de tudo isso da Nina, eu tirei a última foto junto com a Nina, onde ela tá apoiada, eu tava abraçando ela, e ela tava apoiada assim na minha mão. Tem uma foto assim, exatamente assim. E aí, quando quinta-feira eu fui na minha amiga Jan, Love Tatuadora, fazer tatuagem, que eu fiz I Feel So Free aqui no braço, e fiz essa rosa em homenagem à Nina. Quando eu fui postar a foto, abri o meu feed e vi a Nina aqui em cima, eu falei, gente, no último lugar que ela esteve, numa foto comigo. Aí já me perguntaram assim, que tatuagem você vai fazer pra essa aqui? Eu falei, tem que morrer primeiro, né, gente? Paciência, né? Então, daqui uns anos, a gente vê que tatuagem que o Sarchichinha tá tatuado aqui. Com o que você tá brigando, Cacau? Eu quero saber. Me responda. Tá brigando com o vento. O que foi? Não, olha aqui pra mim. Me responda. O que você tá brigando? Porque eu não entendi o que tá acontecendo lá fora. Dá pra você me explicar? Hum, hum? É barulho de chuva. E os vizinhos estão falando lá, mas é barulho de chuva. Eu estou com otite e não estou escutando direito deste ouvido, gente. Então tem esse detalhe também, né? Então eu não sei direito que ruído tem, mas não tem nada lá fora, não. Ela não é muito encrenqueira, mas acho que ela tá acostumando ainda.
É, tá barulho de chuva, barulho da árvore. Meu vizinho tem árvore, tem coqueiro aqui do lado. Tá fazendo um barulho. Não sei se o microfone pega, porque tá com abafador de ruído. E é isso, gente. Minha princesinha. Olha as orelhas acesas. É isso, né? Bem-vinda, filha. Fui levar no veterinário. Eu tirei uma foto dela atrás, no banco de trás. Toda pimposa, sentadinha assim. Quando meu pai foi tentar transportar ela, tava ensandecida. Não parava, não conseguiu tirar ela da garagem. Porque ficava pulando e tal. Comigo foi certinho, gente. Mas claro, na corrente. E meu pai também tinha colocado. Mas certinho. Acho bom você saber quem é o chefe da matilha. É isso. Para quem chegou até aqui, obrigado. Queria contar tudo isso, mas não dava nos stories, não, né? E assim eu consigo deixar o celular parado, filmando, porque eu queria mostrar a bonita, né? Porque a bonita, né? E aqui tá um frio em Santo André. Ela tá soltando pelo, gente. Mas sei lá. É isso, né? Vamos cuidar da bichinha. Dá um beijo, meu amor. Dá um beijo. Dá um beijo pro povo. Olha, gente, eu tenho uma patinha que eu mergulhei no leite, gente. É isso? É isso. Aí eu vou botando nos stories, nos instantes também as coisas que vão acontecendo aqui nessa casa, né? Olha, não derrubou o tripé, já estamos no lucro. Um beijo, tchau.